Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Tech Track da Manufatura Aditiva, que é um oferecimento da Pars do Brasil. Eu me chamo Daniel Severino e é com muita alegria que hoje nós vamos continuar a falar sobre o assunto de cálculos FEA, né? O Finite Element Analysis. Mas antes, vamos aos recados, tá? Para a gente começar, porque tem muita coisa para eu poder falar. E eu creio que eu vou tentar ser o mais sucinto possível, então hoje os recados vão ser bem rápidos. Para quem quiser deixar as dúvidas, acessem aos fóruns da Autodesk, tá? O link estará aqui no nosso chat depois, eu vou mandar isso aqui certinho para vocês, caso necessitem. As videoaulas estarão gravadas no canal oficial Pars Brasil no YouTube. Para quem quiser seguir as redes sociais da Pars do Brasil, o link é @Pars_Brasil, e aí você vai ter todas as informações contidas lá no site oficial. Bom, no Tech Track de ontem, basicamente eu falei sobre o que seria elementos finitos, dei algumas premissas super importantes que seriam a simplificação do meu modelo 3D, falamos sobre o diagrama de corpo livre, que seria basicamente o entendimento físico, na parte física, né, de como que as cargas e reações são habilitadas, e aí nós fomos para o Inventor. Bom, no Tech Track de hoje, a gente vai estar falando sobre o Fusion, tá? O que seria a nossa aplicação diretamente no design generativo. Bom, vamos direto ao assunto, já são 11 horas, eu tenho até meio-dia para destrinchar todo esse nosso cálculo, e eu preciso também de muita concentração e atenção de vocês, porque são várias etapas. Tentem anotar o máximo, tentem tirar as dúvidas aqui, sempre que possível, e vamos lá. Primeiro, o que seria o design generativo, tá? Quando nós aplicamos funções de cargas, aplicamos funções de esforços e até mesmo as estruturas que eu preciso aplicar na minha referência de montagem, eu estou buscando duas informações. Primeiramente é o fator de segurança, tá? Que eu preciso garantir que esse meu objeto consiga suportar 1.000, 2.000, 3.000 quilos sem colapsar a minha montagem. E segundo, também é um fator economia. Quanto mais leve, quanto mais resistente, melhor é o meu produto. Então, eu tenho que ter um ponto de convergência onde o meu produto seja leve e forte. Porém, nos cálculos que nós executamos no módulo simples, tá? Que eu expliquei ontem, que são forças, cargas e reações, os softwares ou os solvers, eles geram matemáticas somente de deformação. Ele não gera para mim uma nova matemática com, vamos chamar, né, um design adequado ao meu produto. Nós temos aqui um conjunto, esse arquivo, ele é do próprio Fusion, ele é um arquivo de tutorial e simulação, e é um dos arquivos mais utilizados para a exemplificação do design generativo. Dentro do Fusion, nós sabemos que nós temos os módulos que ficam separados. Módulo de design, que é a modelagem, construção e também o trabalho 3D. Temos aqui a minha função de renderização, a simulação dinâmica, que não é simulação de crash test, mas é uma simulação onde eu faço um vídeo de explosão, faço um animation, na verdade, uma simulação de animação. Por último, a simulação de elementos finitos, que é o FEA, que aí eu tenho vários módulos, só para vocês entenderem que o Fusion ele permite eu abrir tanto o módulo estático, tá? Que nós aprendemos ontem no Inventor. Para quem perdeu, acesse lá o site da Pars, ao Instagram e pegue lá o canal do YouTube. Temos a parte de modal, que eu consigo aplicar uma frequência. Deixa eu voltar de novo lá para o simulation, para tentar voltar a um novo estudo. E aqui eu consigo aplicar tanto a parte térmica, tá? Em placas eletrônicas, a parte de térmica e também a parte de movimentação, sistemas não lineares, o Event Simulation, tá? Que pode ser a deformação de uma mola, a deformação de uma estrutura, e também dentro dessa referência da minha estrutura para o meu objetivo de impacto. Bom, só para deixar bem claro aqui também, pessoal, na semana que vem já vou reforçar esse lembrete passado pelo meu grande amigo Gui aqui da Pars. O nosso próximo Tech Track será
às 18h30. Nós vamos mudar o horário, tá bom? Vocês vão receber um informativo aí, porque esse horário da manhã ele é um pouco mais pesado para alguns, então a gente vai estar revendo o horário a partir da terça-feira que vem. Nós estaremos com um novo horário, possivelmente às 18h30, horário de Brasília, para a gente poder ter um maior alcance e até vocês terem mais tranquilidade de aprender esses novos recursos. Então, esses módulos são os módulos onde eu vou trabalhar com a parte básica. Porém, tanto o Shape Optimization quanto o design generativo, eles tendem ao quê? A criar um design onde eu vou conformar aquela minha qualidade, onde eu tenho o meu produto, que eu quero leve e forte. Bom, vamos voltar lá para o meu design. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho várias peças, vários conjuntos, vários objetos que eu posso, por exemplo, enxergar que a minha base vermelha é um ponto de apoio aonde não deve haver deformação ou aonde a minha peça ela é moldada. Depois, eu tenho a minha estrutura principal, que é basicamente a peça em questão, e dentro dessa peça eu tenho a minha referência onde eu tenho vários pinos e várias estruturas. Dentro dessa minha base, eu estou trabalhando com o meu objetivo de entender essa peça amarela, tá? Como o meu cálculo. Vamos lá. Eu vou abrir, então, o meu módulo, e agora vai ser um tutorial, muito mais do que um tutorial, do que somente uma representação de explicação, vai ser passo a passo, step by step. Eu vou habilitar o nosso design generativo, tá bom? E aqui ele vai me ter dois módulos. O primeiro, que é o módulo estrutural, para cargas e esforços, e depois eu vou ter o Fluid Path, que é para sistemas de flow, onde eu consigo verificar turbulências, sistemas de vórtice, sistemas que possam gerar cavitação em componentes que trabalham com fluidos. Nesse item, nós vamos trabalhar com o Structural Component. Beleza? Vou criar esse meu primeiro estudo, salientando também que nós temos que utilizar o sistema da nuvem toda vez que eu abrir o Fusion. E o recurso tiver essa nuvenzinha, ele vai usar o servidor da Autodesk. Então, vamos no Create Study. E aí eu vou ter aqui várias configurações a serem feitas previamente. Bom, notem que para um design generativo, para o meu sistema de cálculo, o meu browser ele já vem carregado com vários presets. Mas, na verdade, esse preset está branco, ele está somente com as informações do que eu preciso. Por exemplo, geometria a ser preservada, geometria que vai ser um obstáculo, geometria de obstáculo com offset, o starting shape, qual é o tipo vamos chamar de fabricação, se é uma máquina 3, 5 ou 2 eixos. Dentro dessa referência, eu tenho a minha estrutura e dentro desse meu sistema eu vou ter que carregar esses meus objetivos. Em cima dessa estrutura, então, agora eu vou começar o step by step. Vamos lá. Primeira coisa que vocês devem fazer, habilitar o starting shape. O que é o starting shape? Dentro do Design Space é o objeto que eu quero fazer o meu cálculo. Então, é em cima desse produto, é em cima desse objeto que eu quero salientar a remoção de material e gerar os esforços. Então, uma vez que eu clico no Starting Shape, ele vai trazer o nosso painel, né, o nosso palette aqui, e ele fala Body. Quem que é o corpo que eu quero que ele transforme em Starting Shape? Eu vou clicar no meu objeto de estudo, que vamos supor que é uma alavanca, que é um objeto de descida, e ao confirmar esse objeto, eu vou dar o OK. Pronto. Notem que o Fusion, a partir de agora, ele mudou o meu tom, ele deixa num tom de amarelo, e dentro da minha árvore, o Starting Shape, ele já coloca o Body One. Eu posso desligar a visibilidade dele, e ele não vai afetar posteriormente as seleções secundárias. Bom, então, a partir de agora, o que nos resta? Eu preciso habilitar os objetos de obstáculo. Quem são os pontos? Quem são as referências que são restrições físicas para que essa minha peça não seja travada? O que acontece? Eu vou literalmente colocar dentro do meu Design Space, habilitar o Obstacle Geometry e selecionar todos aqueles corpos que são rígidos e não são
pré-calculados, eles são obstáculos para a minha deformação. Eu vou selecionar o corpo base, que é a minha estrutura de apoio. Isso poderia ser um corpo de encaixe de mancal, poderia ser a carcaça de um motor. Eu vou selecionar todos os outros pinos, porque esses pinos de fixação, eles não podem sofrer deformação durante o meu processo de cálculo. E uma vez que eu faço essa seleção, confirmando com o OK, ele vai ficar num tom de vermelho. Olha só que interessante. Dentro dessa estrutura, ele agora tem uma nova categoria aqui, que é a minha estrutura de gerar a minha referência de obstáculo. Se eu desligar a visibilidade, notem que o meu conjunto vai começar a ficar simples, né? Eu estou tirando os meus objetivos de confusão, né? Eu quero deixar mais claro as minhas referências. Bom, o que nos resta agora, então? O que eu vou precisar fazer? Eu preciso preservar algumas geometrias. Por que preservar algumas geometrias? Se eu tenho a minha base, ou o encaixe para furos, encaixe para pinos, encaixe para buchas, eu tenho que ter alguns corpos ou algumas estruturas que não devem ser alteradas, tá? O que eu preciso fazer, então? Dentro dessa referência, eu vou, então, ativar o preservar geometrias. Se eu colocar ele como um obstáculo, possivelmente ele pode gerar um erro de cálculo indicativo que essa peça da bucha, ela é um apoio. Não, essa bucha ela faz parte do meu componente que está sendo calculado, mas ele não pode sofrer alteração ou modificação. Então, no exemplo que ele nos dá aqui no tutorial, ele tem esse rodízio, onde ele preservou a geometria do pino e as geometrias das buchas de encaixe. Isso vão fazer com que o programa, na hora que calcular, ele não vai deformar, fazer um círculo, um oblongo ou um rasgo totalmente fora de proporção. Então, uma vez que eu faço isso, vou habilitar o preservar geometrias e eu vou selecionar todas as minhas buchas, que são encaixes de furo, e ao mesmo tempo eu vou selecionar o meu elemento de apoio de argola. Quando eu faço essa minha seleção, o Fusion vai literalmente finalizar toda a minha etapa de objetos e obstáculos, tá? O que acontece? Eu estou habilitando, então, agora os meus corpos que estão preservados. Dentro desses corpos que não devem sofrer deformações, eu tenho os obstáculos que vão servir de apoio e, por último, eu tenho o meu Starting Shape, que é o meu objeto de estudo. Então, são 3 separações, 3 seleções. No cálculo que nós fizemos no Tech Track de ontem, nós habilitamos a minha referência de estrutura baseada somente em um sólido. Aqui não, eu quero transformar essa matemática amarela, mais alaranjada, com base no apoio vermelho. Então, é isso que eu estou tentando utilizar como referência. Eu estou dependendo de 2 ou 3 mais corpos para o meu cálculo sair corretamente. Bom, eu vou desligar aqui a visibilidade do corpo e desligar a visibilidade das minhas referências, porque, levando em consideração toda aquela minha matemática aplicada no Tech Track de ontem, eu também vou utilizar para essa referência, que são os meus dados e referências de material, restrições, cargas, forças, as minhas malhas e vou rodar o meu cálculo. Então, essa interpretação do mesmo cálculo que foi feito anteriormente, agora ela é repetida. Por quê? Eu vou começar dentro aqui do Fusion novamente a trabalhar com o meu Design Condition, que seria o quê? Todas as minhas forças ou restrições ou todos os meus carregamentos e aplicações de cargas, ou momento, ou torque, ou um estiramento, ou uma força radial. Então, tudo isso vai depender de como nós estamos estudando o produto. Primeiro, Structural Constraint são os pontos de fixação. Quando eu habilito Structural Constraint, eu estou falando para o Fusion e falando para esse cálculo matemático que a minha opção de type fixada, ela não vai se deslocar nem em X, nem em Y, nem em Z. Uma vez que eu habilito essa opção e seleciono as faces inferiores dessas minhas buchas, isso significa que, a partir desse momento, esse meu objeto, o conjunto objeto que eu estou trabalhando, não pode ser deslocado nessas direções. Então, é como se ele tivesse totalmente fixado, travado ou colado numa base
ou com parafuso, ou com chumbador. Então, ele não pode se deslocar em XYZ com essa minha referência. Eu selecionei essas 4 faces. Você pode ainda destravar essa fixação dependendo do eixo que você quer ter liberdade. No nosso caso, eu simplesmente vou deixar os 3 eixos, o X, o Y, o Z. Não vejo por que eu ficar liberando esses meus itens. Uma vez que eu confirmo, o programa agora vai criar no browser um histórico e um carregamento aqui de todos esses meus dados. Note que a qualquer momento que você deseje, você pode habilitar o seu histórico de navegação e entender como que você executou essas fixações. Tá? Até o momento do cálculo, até o momento que você rode o seu solver, você pode fazer edições e editar essas suas parametrizações. Então, uma vez que eu fiz a fixação, o Fixed One está errado, eu posso clicar em editar e ele volta para aquele meu preset. Beleza? Então, essa é a nossa dinâmica de edição do pré-cálculo do nosso elemento do Fusion. Bom, se o nosso objeto ele está restrito, agora eu vou aplicar, então, as minhas cargas. Notem que dentro do meu objetivo aqui do Design Condition, eu tenho o Structural Load. O que seria e como que funcionaria essa minha lógica? Bom, dentro do meu type, eu vou ter força, pressão, momento e um carregamento radial em cima de um sistema de anel ou eixo. Eu tenho que entender como essa minha força está sendo aplicada na minha estrutura de modelo 3D. Então, se eu quero fazer um torque ao momento, beleza. Se eu quero fazer pressão, que é sistemas de compressores, vasos de pressão, autoclave, ou se eu quero fazer um carregamento radial em todos os sentidos para o centro do meu objeto. Não, não são nenhum desses 3, é simplesmente uma força. Bom, se é uma força, possivelmente é um tracionamento, ou é uma compressão, ou algum objeto que eu estou posicionando com alguma dinâmica em cima desse meu círculo. Quando eu faço a seleção da força, o target, que são as minhas marcações, eu vou correr até o modelo 3D e selecionar a superfície dessa minha carga. Bom, dentro da física, dentro da dinâmica física, nós temos aqui a nossa dissipação de carga. Deixa eu mudar aqui a forma representativa para ortogonal, para ficar mais fácil da gente entender. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos, então, com uma força no target face 1, aonde eu tenho um direcionamento no sentido, nesse caso, x positivo, e eu tenho uma estrutura com valores para cada vetor do meu sistema de força. Bom, nesse caso, eu vou colocar a magnitude dessa força simplesmente no mesmo sentido que está aqui, o meu eixo, com 1.200 newtons. Então, como se eu estivesse pegando essa minha matemática desse corpo, vamos chamar aqui de alça, né? Pegando essa alça e empurrando com uma força de 1.200 newtons para a direita. Então, eu estou puxando esse braço para a minha lateral direita. Bom, lembrando que dentro dessa referência, dentro dessa estrutura, quando eu confirmo com OK, ele fica registrado dentro da minha matemática, dentro da minha estrutura, e agora eu posso refazer o mesmo carregamento para uma outra posição. Bom, como que seria isso, Daniel? O que nós fizemos aqui? Particularmente, eu habilitei as restrições, coloquei as cargas, mas ele está vinculado ao item chamado Load Case 1, ou o caso, né, um caso de estudo de carregamento número 1. Eu posso simplesmente vir com o botão direito aqui em cima, apertar o meu item de clone load e ele vai apresentar novamente as mesmas cargas e as mesmas restrições, tanto com a fixação 1 quanto a fixação 2 das restrições anteriores. Eu vou até suprimir aqui alguns pontos para vocês poderem entender os dois casos de cada situação aqui. Constrain, constrain, load, load. São totalmente iguais. Por que eu estou fazendo isso? Para ganhar tempo. Dentro da minha estrutura, tá? Vamos supor que no caso 1, os carregamentos do caso 1 são realmente 1.200 para a direita. Só que no caso 2, eu quero que o programa também processe
um segundo cálculo em cima dessa matemática, só que a força ela não estará somente no meu sentido de x. Eu vou usar uma dissipação vetorial. Eu vou colocar, então, na terceira opção, que são os vetores x, y, z. Notem que ele está utilizando nesse meu cálculo o vetor x com 1.200, porque eu simplesmente saí do meu módulo que eu aplico a magnitude e a posição. Agora não, eu vou colocar uma carga, vou alterar o meu valor para x com 650 e para o fator de vetor z eu vou colocar menos 650. O que ele está fazendo? Ele está criando uma força inclinada, mas ele não está fazendo uma força inclinada composta com a primeira força que eu habilitei no meu carregamento 1. Não, é um segundo estudo. O carregamento 1, basicamente, é essa força, ele está aqui ó, somente como ilustrativo. Tá? Eu estou desligando ele aqui para não dar confusão. Quando eu faço essa minha dissipação de carga em 650 em x e menos 650 em z, significa que ele vai recalcular somente para essa condição. Tá bom? Dentro dessa estrutura, eu posso pôr diversos clones, diversas situações de cálculo, eu posso diminuindo aqui os meus loads, tá? E aí eu vou copiando toda essa minha estrutura e eu vou criar agora um terceiro caso, eu vou até desligar aqui os sistemas de carregamento para vocês não gerarem confusão. Então, a força 2 também vai ser ocultada só de visualização. E a força número 3, tá? Que é o meu terceiro estudo, vamos chamar assim, eu vou colocar com uma carga negativa de 1.200 para o vetor z. Então, vou pôr aqui menos 1.000, vou pôr aqui 1.500 em z e vou aplicar essa minha carga. Então, olha só que interessante. Na simulação número 1, eu estou puxando esse anel, essa minha argola, para a direita com 650 newtons. Depois eu executei, 1.200 newtons. Depois eu executei uma variável de uma força em x e z, e depois eu executei somente uma em z. Automaticamente, ó, eu tenho todas as variáveis dentro de um único processamento de cálculo. O Fusion vai permitir encontrar qual é a melhor matemática, qual é a melhor dinâmica desse meu processamento e qual é a melhor situação com o melhor corpo. Como assim? Dentro dessas restrições, dentro dessas minhas cargas e estruturas, eu tenho que ver qual é a minha dinâmica, se é fator de segurança ou se é massa. O que eu quero ganhar? Eu quero ganhar fator de segurança ou perder massa e ficar com um produto mais leve. Então, ele vai simular os 3 itens e vai achar a melhor opção. Não existe, nesse momento, uma opção visível. Ele vai ter que rodar o solver e me dar depois essa minha matemática. Bom, partindo desse pressuposto, eu vou ligar aqui, então, todos os corpos, eu vou deixar visível todos os corpos aqui na minha estrutura, e agora eu vou começar, tá, a processar dentro dessa minha estrutura, refinar, né, vamos chamar assim, o que eu quero deixar o meu objeto, vamos falar, né, uma malha simples, uma malha mais crua, uma malha mais simplória. Então, o que eu vou habilitar? Bom, deixa eu começar aqui com a minha referência, que é o seguinte. Dentro da minha estrutura, do meu stud, eu tenho aqui o stud settings, tá? Quando eu habilito o stud settings, eu vou particularmente habilitar. O que acontece? Eu vou falar para a minha estrutura, quando eu volto aqui, tá? Eu estou fazendo um cálculo cru. O que acontece? Dentro dessa matemática, o meu resultado, essa minha, vamos chamar de meu cálculo, ele vai ser mais cru, mais leve. Quando eu levo o meu cálculo para a opção Fine, ele é um cálculo muito mais refinado, um cálculo muito mais pesado. Então, eu literalmente vou ter que ter mais processamento, eu vou demorar mais tempo. Então, num cálculo que você quer fazer algo mais simplório, algo mais, vamos chamar, leve, eu deixo entre esse coarse e fine, tá? Que a tradução direta é grosseiro ou fino. Eu vou trabalhar aqui, ó. Não sei qual é o melhor resultado, qual é a melhor situação, mas eu quero que eles façam um cálculo rápido, porque nós demandamos tempo aqui hoje. Então, essa é o meu stud settings. Novamente, como que eu fiz isso? Dentro do meu stud settings, ok? E ele vai permitir que eu consiga fazer essa minha estrutura.
Bom, vou dar o OK aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou habilitar os meus objetivos. Por que eu vou alterar os meus objetivos? Se eu quero um cálculo leve, tá? Um cálculo mais grosseiro, se eu quero as minhas estruturas, eu vou então dentro do Generate, tá? Desculpa. É Design Creative, na verdade, e eu vou nos meus objetivos, tá? Quando eu clico no objetivo, o próprio programa pergunta para mim, o que você quer fazer? Você quer minimizar a sua massa ou você quer ganhar o fator de segurança? Então, eu quero literalmente minimizar a minha massa, priorizando o fator de segurança 2. Então, para quem não entende o fator de segurança, eu vou tentar dar uma explicação bem simplória. Se o nosso objeto ele aguenta 100 quilos, tá? E esse produto, quando chega em 100 quilos, ele vai romper. Porém, por questões de segurança, questões de normas e questões técnicas, eu preciso garantir que esse objeto tenha o fator de segurança 2. Então, quando ele chega em 100 quilos, ele aguenta ainda mais 100 quilos, ou seja, o total é 200 quilos. Se eu tenho o fator de segurança 5, ele só vai romper quando chegar em 500 quilos, mas o trabalho que ele vai exercer é até 100 quilos. Eu só estou trabalhando com uma matemática de segurança a partir de normas, ou seja, eu vou entrar nas normas da BNT, verificar qual é o fator de segurança para um elevador de carga, um fator de segurança para um carro, um fator de segurança para uma cadeira, um fator de segurança para uma cadeira de roda, onde eu tenho uma pessoa que tem até 150 quilos, aonde que aquela cadeira pode quebrar e até quanto aquela cadeira aguenta numa situação de estresse ou uma força excessiva, se ele realmente aguenta um pouco mais daquilo que é permitido. Então, eu preciso entender como que ele trabalha. Eu vou manter o meu fator de segurança 2. Então, se eu quero colocar uma carga aproximadamente de 1.200 newtons, ele tem que aguentar o dobro desse fator e chegar no meu sistema, onde estou trabalhando com essa minha referência. Tá bom? Partindo desse pressuposto, partindo desse meu objetivo, eu vou confirmar com OK, e o programa sabe, então, que a minha busca nesse cálculo é basicamente, então, perder massa, deixar o objeto mais leve e automaticamente fazer com que o meu objetivo também seja garantir o fator de segurança 2. Bom, então, olha só que quanta complexidade a gente fez aqui em menos de uma hora, em 30 minutos quase, a gente está chegando no ponto aonde? Recapitulando, só para repassar aqui algumas informações. Lembrando, o nosso próximo Tech Track será às 18h30, tá? Vamos confirmar certinho esse horário, mas já deixem agendado. Terça-feira, às 18h30, para ficar mais fácil para vocês conseguirem assistir, ok? Segundo, acessem as redes sociais da Pars Brasil, @Pars_Brasil, e aí nós voltamos e abrimos então um estudo. Habilitei o design generativo e dentro desse estudo eu estou então cadastrando os corpos que não deverão sofrer modificação, tá? Que são os corpos chamados de obstáculos. Depois eu cadastrei o corpo em questão, que é o corpo em estudo, e posteriormente eu cadastrei as geometrias de referência que não devem ser deformadas ou preservadas como intactas no meu cálculo. Posteriormente, nós criamos as restrições do Design Condition, tá? Que é o Structural Condition. A minha peça não vai andar, deslizar e whatever em cima desse ponto. Colocamos as cargas. Em cima dessas cargas, eu recomendo que para o nosso estudo ficar mais viável, faça vários tipos, vários carregamentos. O carregamento 1, 2 ou 3 aqui para mim foi variação de vetores no eixo X, no eixo Z. Então, ele vai calcular com essas 3 definições, com essas 3 cargas e achar o resultado em cima disso. Bom, é a mesma premissa que nós fizemos no Inventor, só que dessa vez agora eu tenho corpos que vão servir de apoio. Partindo desse pressuposto, eu voltei aqui no Stud e habilitei o Stud Settings, que aí eu dei uma explicação, que se eu quero um cálculo mais rápido, eu vou utilizar um cálculo mais grosseiro. Se eu quero um cálculo mais pesado, um resultado mais refinado, eu vou aumentar o meu nível aqui do Fine. Só salientando, como esse cálculo é feito na nuvem, ele também demanda tempo. Não significa que se fazer na nuvem em menos de 1 ou 2 segundos, eu vou ter esse meu resultado pronto. Não, ele vai mandar para a Autodesk vai te entregando conforme vai calculando. E sim, demora um pouco de tempo também, tá? Não é automático.
Quando eu faço essa minha configuração, aí eu vou para o meu objetivo, tá? Que dentro do meu design critério, que é, vamos chamar, né, o meu critério de design, ele vai carregar o que eu desejo. Minimizar a massa, mantendo o fator de segurança 2. Isso é alterável, eu posso digitar 3, 4, 5, 6, isso vai depender do seu estudo. Bom, chegamos então no ponto onde, a partir de agora, eu tenho que falar para o computador, ou falar para o meu código, para o meu sistema de solver, que esse elemento vai ser produzido com um maquinário XYZ, ou 5 eixos, 3 eixos. Qual é o problema do design generativo? Como ele cria para mim uma matemática toda orgânica, a gente pode ver até os exemplos que ele dá aqui no nosso menu Ribbon com as matemáticas, né? Parece que são nervuras, ranhuras, sistemas de encaixe que são impossíveis de serem fabricados em usinagem convencional. Então, o próprio Fusion já sabe que se você tentar criar isso numa fresa 2 eixos, uma fresa simples, você vai ter muito problema. Então, eu posso trocar para uma fresa 3 eixos ou 5 eixos e ele vai entender que essa programação já está definida com uma máquina com a qualidade definida. Se isso for simplesmente a ser fabricado com a manufatura aditiva, isso não é um problema, porque eu tenho tanto a impressão na parte do filamento, né, e das resinas. Então, eu consigo compatibilizar o fatiamento com esse meu modelo e, em cima disso, gerar esse meu sólido. Só dando um spoiler, vamos falar sobre manufatura aditiva nos próximos Tech Tracks. Estamos aí já caminhando para o nosso 6º ou 7º Tech Track já também relacionado a esses pontos de estruturas. Acho que é 5º Tech Track, se eu não me engano. Esse é o 4º hoje. Então, em cima disso, eu vou dentro do nosso critério de design e habilitar o campo Manufacturing. O que isso faz? O que isso permite? Ele permite escolher qual é o tipo do maquinário e qual é a parte do overhand angle, caso o seu sistema tenha lá uma liberdade de usinagem. Nesse meu caso, o que eu vou fazer aqui? Eu, com a experiência própria desse tutorial, eu vou colocar o meu overhand angle devido ao meu maquinário com 70 graus. Bom, basicamente, eu sei até que ponto eu consigo chegar com a minha usinagem no overhand em relação a essa minha estrutura. Então, 70 graus, para mim, está dentro de um gap ou dentro de uma estrutura que eu consigo trabalhar. Minimum thickness, que é o quê? A minha espessura mínima a ser trabalhada. Porque se eu quero um corpo muito esbelto, uma espessura muito fina, isso pode abalar no processamento. Então, vamos supor que eu vou usinar uma peça que seja de plástico, eu coloco a espessura de 0,1. Fisicamente e estruturalmente, isso não vai garantir nada, minha peça pode quebrar. Então, nesse caso, eu vou colocar uma espessura mínima aqui de 1,5, que eu sei como eu vou trabalhar com aço e ele vai gerar várias nervuras, isso vai compensar. Mas eu tenho que fazer testes e verificar se esse 1,5 é viável na minha produção. Eu não consigo dizer no primeiro momento que esse 1,5 vai ser mais barato ou mais caro que um código se eu fizesse com 3 milímetros. Então, também você tem as limitâncias físicas do seu material e as limitâncias de usinagem do seu sistema de maquinário. Eu estou trabalhando com esse preset de 70 de overhand, que é o meu ângulo que eu consigo trabalhar e suportar essa minha matemática, essa usinagem, e depois a espessura mínima. Ainda consigo trabalhar com a configuração de maquinário. Eu estou trabalhando com um maquinário de 3 eixos, tá? Que permite executar essas minhas dinâmicas mais orgânicas. Como nós temos o maquinário que é o 2,5, né, vamos chamar assim, que são usinagens mais simples, as usinagens convencionais, possivelmente a matemática ela vai ser mais regular e não tanto orgânica. E por último, nós temos aqui o mais avançado, que seria os 5 eixos, que também, né, eu estou rodando a peça, a placa, a ferramenta e rodando tudo ao mesmo tempo e gerando uma coordenada, um acabamento até mais adequado. Quando eu faço esse meu ajuste, tá? Eu só vou manter aqui o overhang com o angle de 70 e o mínimo thickness com 1,5. Tranquilos. Aqui eu vou literalmente clicar no OK e aí nós chegamos num aspecto que eu preciso definir o meu material. Bom, diferente do nosso item do Inventor, dentro do meu sistema de material, eu consigo fazer uma simulação com 8, 9, 10 tipos de materiais. Então, o que acontece? Quando nós habilitamos aqui o nosso Material, ok?
ele vai habilitar um pallet, né, um tool pallet aqui, com 2 campos de bibliotecas. In this study, ou seja, nesse estudo, tá? E o library, que é a minha biblioteca, dentro da minha função de download ou função que eu estou carregando aqui na minha estrutura. Deixa eu ver se tem aqui... Leila, bom dia, Leila. Seja bem-vinda aí. Conhecimento, Telmo, valeu, agora que eu vi aqui as mensagens. O Gui também mandando aqui a mensagem da troca. Pessoal, seja bem-vindo, agora que eu vi aqui o chat. É bastante coisa. Carlos, Fernando, sim, as gravações ficarão salvas no canal oficial da Pars no YouTube, ok? Eu só não sei a data que vão liberar, mas talvez o pessoal possa te orientar depois certinho. Mas tudo que eu estou falando vai ficar no canal oficial da Pars Brasil. Mas voltando lá, então o que acontece? Eu tenho os materiais que são estruturas que já estão na minha máquina, eu posso fazer o download. Por exemplo, Fusion 360, eu posso trabalhar com elementos lineares, não lineares ou os materiais favoritos. Eu posso ir cadastrando os meus melhores materiais. Mas vamos supor o seguinte, que eu quero colocar nesse meu cálculo o material titânio, A6AL, vou clicar, manter pressionado e jogar aqui em cima, ó, nesse campo. Então, ele vai fazer o cálculo para o material titânio nesse meu corpo laranja. Beleza, tranquilo. Nesse mesmo cálculo, eu quero que ele utilize o Cobalt Chrome, ok? Jogo aqui em cima e solto com o Cobalt Chrome. Ele vai analisar entre as variações de cálculos qual é a melhor opção, se o titânio ou o Cobalt. Eu posso fazer isso quantas vezes eu achar interessante, quantas vezes forem obrigatórios no meu cálculo. Novamente, tá? É aquela faca de 2 gumes. Se eu coloco muitos materiais, muitos carregamentos e muitas variáveis, por exemplo, eu coloquei aqui 30 casos de carregamento, e aqui eu coloquei 80 materiais, o seu processamento vai ficar muito lento. Então, vá fatiando e separando quais são as melhores opções e vai fazendo a exclusão sempre por uma gama X de objetos. Fica muito mais rápido e prático, até a interpretação e entendimento desse seu cálculo. Então, voltando em toda a premissa da nossa estrutura. Agora, nós estamos aptos para mandar ele resolver essa minha matemática. Primeiro, nós temos aqui, então, os corpos, que serão, novamente, eu vou bater nessa tecla porque isso aqui é confuso pra caramba. Eu tinha a montagem completa. Eu estou definindo o starting shape, tá? Coloquem isso na cabeça. Starting shape é o produto que está sendo analisado, beleza? Depois, eu vou encontrar os objetos que serão os obstáculos, ou objetos que não podem ser deformados e, ao mesmo tempo, serão o quê? Pontos de apoio para o meu produto de estudo. Então, imaginem que essa alça ela está apoiada em uma cunha, e essa cunha é como se fosse um apoio, ela não pode ser deformada. E o item de preservar corpos é basicamente a minha referência das geometrias que não podem ser arredondadas, deformadas, com base na geometria orgânica. Então, eu sobreponho um corpo ao meu objeto original, ao meu produto original, e essa região fica protegida durante o fatiamento ou a execução desse meu cálculo. Ele entra no cálculo, mas ele não é deformado. Eu vou gerar os primeiros cálculos aqui, e aí vocês vão perceber como que ele realmente toma uma forma muito orgânica. Na sequência, fizemos os carregamentos, fizemos a configuração do stud e dos critérios de manufatura, tanto máquina e quanto os meus fatores de segurança, colocamos os materiais e agora é só correr para o abraço e falar receba. Porque quando eu clico aqui em Generate, ele vai gerar, né, uma estrutura, deixa eu ver se tem aqui um reparo, possivelmente está com incompleto no meu missing. O que vai acontecer? Deixa eu ver se tem algum objeto aqui que ele vai permitir, possivelmente como eu estou com as 2 peças abertas, eu estou com 2 cálculos abertos, ele está dando sobreposição de cálculo, possivelmente é isso. Mas, como eu tenho pouco tempo, só 20 minutos para poder mostrar isso para vocês, eu já vou pegar esse segundo carregamento que eu deixei pronto, tá? Porque demorou, em média, 4 horas para ele finalizar todo o processo. Quando eu cliquei aqui no Generate, ele abriu uma estrutura e ele pediu para rodar dentro do solver da Autodesk. E galera, realmente demorou, não é algo que eu vou conseguir fazer agora em 20 minutos para vocês aqui, já são quase 11h40, então não é sacanagem minha que eu não quero mostrar. Uma vez que eu clico no cálculo e clico no Generate, como eu estou com as 2 montagens abertas, então pode dar sobreposição. O que ele começa a fazer? Ele começa a gerar um relatório, começa a gerar para mim um processo.
Notem que essa minha matemática, essa minha estrutura, está igualzinha à anterior, tá bom? Com os mesmos carregamentos, com as mesmas forças, ó, eu só deixei isso aqui pré-setado, são os mesmos valores, fiz as mesmas configurações de machine, tá? Eu não alterei nada, 70 aqui na sua estrutura, a espessura mínima era um pouquinho menor, e aqui tudo idêntico, não mudou nada, beleza? Quando eu cliquei no Solve, aí senta, espera um pouco, meia hora, 40 minutos, 2 horas, 4 horas ele concluiu. Por quê? São vários processamentos na nuvem. Quando eu cliquei aqui no Generate, ele me abre a opção de Explore. O Explorar, ele vai abrir exatamente essa janela com os meus resultados variando em quê? Aonde eu tenho primeiro um gráfico, aonde eu tenho os 3 ou 4 materiais, alumínio, cobalto e o aço. Então, ele fala que o meu menor fator de segurança alcançado foi na linha de 2. Porém, esse material, ele é o aço aqui 17-4pH. Ele encontrou também um resultado interessante no Cobalt Chrome com o fator de segurança 2, porém, a massa dele, o volume dele, ó, é de 20 milímetros cúbicos. Ah, eu consegui um outro fator de segurança também com 2 com alumínio, mas a massa dele ficou equiparada a 40 milímetros cúbicos. Então, uma vez que você pede para ele rodar, ele vai gerar esse seu comparativo. O que eu quero analisar? Eu quero analisar a minha massa e eu quero analisar comparativo com o item de deslocamento, tá? Então, quem teve o maior deslocamento comparado com a massa? Nesse caso, o menor deslocamento foi o elemento que foi o alumínio. Qual foi basicamente a massa dele? Ele é o mais baixo possível. Então, o próprio Fusion coloca para você aqui um símbolozinho de aceite, né, como se fosse um aceitar, e os demais objetos que ele não considera atrativos, ele vai descartar e vai colocar para você, ó, como fora da curva. Daniel, mas qual é a melhor situação, qual é a melhor análise? Você vai ter que fazer esse seu conceito. Por quê? Quando eu estou analisando a minha estrutura de volume com fator de segurança, tá, com o meu safety factor, é algo que eu vou buscar na minha referência. É fator de segurança, é volume ou massa? Eu tenho que entender produto a produto. O meu cálculo demorou 4 horas porque eu coloquei muitas variáveis, tá? E também, até receber todos os pontos, no seu cálculo pode demorar menos. Quando eu chego no meu resultado e eu quero definir que o melhor produto para mim vai ser esse modelo chamado Structural Component Cálculo 8, tá? Ele é a interação 49, ele teve que fazer 49 vezes esses cálculos e milhares de vezes ele foi processando. E como eu vejo isso? Dentro aqui do Table View, ele vai me mostrar todos os resultados adequados, tá? Para essa minha situação. E quando eu abro o display no Thumbnail View, ele tem todos os processamentos, aonde eu tenho a comparação do mais adequado para esse meu cálculo para o menos adequado nessa minha estrutura. Então, o que acontece? O que eu estou comparando é peso e fator de segurança. O mais adequado para ele, possivelmente foi esse objetivo aqui, ó, essa peça. Quando eu clico, ele abre um visualizador, ele abre uma estrutura para mim, e notem que dentro da minha matemática, ele reduziu a massa em um volume máximo da minha estrutura. E essa redução de massa gerou para mim aqui, ó, um corpo onde eu protegi aquelas buchas. Notem que aquela proteção é super importante. Uma vez que aquela exportação de estrutura é passada como restrita, ele não deforma o meu modelo, tá? Como um corpo orgânico. Se eu voltar para o meu objetivo aqui, ó, e olhar a peça original, vamos só olhar o corpo original do meu produto aqui, ó, essa era a forma original dele. Quando eu faço o cálculo, ele gera para mim uma análise de resistência, ele fala que esse formato é o mais leve e o mais resistente para o fator de segurança 2, comparado a toda essa volumetria de sólido, toda essa volumetria de carga. Bom, quando eu faço isso, eu posso voltar para o meu sistema, tá? E achar outras soluções menos agressivas. Por exemplo, eu tenho esse outro componente, tá? Que também é uma opção, e aí você vai analisar. Ele é uma estrutura ou um componente mais pesado. Ele tem mais volume, mas ele não tem tantas ranhuras ou tantos objetivos assim de nervuras na parte interna. E aí eu consigo fazer o processo talvez de uma fundição, fazer um molde dessa peça,
fazer com que ela seja injetada e eu não vou ter tantas nervuras no meio. Então, o processamento desse seu componente, ele também é importante. O pós, ou seja, a usinagem dele é muito importante. Quando eu finalizo e faço a escolha, por exemplo, eu venho aqui no meu graphic, tá? E eu vou fazer novamente aqui a opção massa e o fator de segurança. Vamos trabalhar aqui com o meu fator de segurança. Legal. Aqui está a minha tabela, aqui estão todos os meus componentes, tá? E aqui eu vou ter 3 objetos. Objeto 1, objeto 2, objeto 3. Todos eles têm aqui a sua deformação, a sua particularidade, e eu vou definir que, por exemplo, eu vou trabalhar com o elemento de Cobalt Chrome, tá? Clico nessa minha opção, ele vai carregar esse meu objeto. Essa é a minha escolha, tá? Foi passado para a engenharia, foi passado para os estudos, nós confiamos nesse elemento de cálculo e agora eu consigo transportar esse meu objeto para o Design from Outcome, ou seja, criar essa matemática dentro do Inventor, dentro do Fusion, dentro do meu fatiador 3D, ou gerar uma malha, que é o famoso mesh. Quando eu crio uma malha, a gente chama malha de STL, ele vai criar vários polígonos, vários tetraedros, né, de fechamento e vai gerar para mim uma superfície orgânica onde eu vou conseguir trabalhar posteriormente, ou remover curvaturas, fazer o fechamento ou a simplificação da minha peça. O meu sólido não, ele vai como um sólido maciço e a partir dali eu vou trabalhar com essa referência. Bom, eu sei que é muita informação em menos de 40 minutos, tá? A gente tem 15 minutinhos aí ainda para nossa estrutura. Então, o design generativo, ele é um carro-chefe do Fusion. Hoje, o Inventor, ele tem um processamento próximo a isso, só que com uma dinâmica um pouco mais in loco, tá? Com o próprio solver do computador, o sistema em software. Já o Fusion trabalha com a nuvem, um processamento muito mais dinâmico, muito mais fácil. O meu cálculo ficou lento novamente, só para ressaltar, porque eu coloquei várias simulações, variáveis, e eu meio que estressei o sistema para fazer o teste. E para a gente finalizar o nosso Tech Track de hoje, eu vou falar sobre cálculos de hidroestática. O que seria um cálculo de hidroestática? Primeiro, quando eu começo uma simulação aqui no Fusion, a primeira coisa que ele nos pergunta é o tipo de cálculo que eu vou fazer. Tá? Nesse caso, o hidroestático ele é uma força, né, uma carga aplicada em cima de um recipiente. Nesse caso, eu não trabalho com modal, nem elétrica, nem wave simulation, eu vou para o static stress. Crio o estudo e aqui ele começa a trabalhar com a minha referência muito similar ao anterior, lá do nosso slide, que seria colocar o material, colocar as restrições, colocar as cargas, a malha e rodar o cálculo. Eu vou tentar fazer o mais direto possível nessa dinâmica. Primeiro, eu vou colocar o meu material, Study Material, que é uma premissa para o meu processamento do cálculo. Assim como o Inventor, ele tem um componente que eu coloquei como Nylon, tá? 6.6, mas eu posso fazer o Study Material com outro material. Por exemplo, eu quero trabalhar nesse cálculo com esse recipiente, que parece mais um pote de sorvete, que no fundo vira um pote de feijão, eu vou trabalhar com acrílico. Eu sei que o acrílico ele não pode sofrer impactos e também sofrer ali variações de deformação que ele pode trincar, tá? Não é um policarbonato, é um acrílico. Vou dar o OK. Então, ele vai calcular com o acrílico. Agora, eu vou colocar as minhas restrições, os meus constraints. Eu vou falar para que esse pote, ou esse recipiente, ou essa estrutura não se desloque a partir da base. A base ela está apoiada numa mesa e em cima disso ela está basicamente travada. Eu não ando nem para a esquerda, direita, para cima e para baixo. Quando eu confirmo, me resta então colocar as minhas cargas, gerar a minha malha e em cima disso colocar a minha estrutura de cálculo. Esse é o mais simples e mais rápido que o design generativo. Eu não preciso colocar corpos de travamento ou corpos de processamento. O que eu faço? Eu vou vir dentro dos loads, ok? Loads. E dentro do load, eu vou mudar o tipo de força para uma força nova, que é o chamado hydrostatic pressure, ou seja, pressão hidroestática. Nós sabemos que a coluna d'água, a pressão de coluna d'água, ela é muito mais forte na parte inferior de um reservatório ou de um dique, né, vamos chamar assim, igual uma usina, do que a parte superior que tem menos água. A coluna d'água é mais fraca na parte superior, ou seja, no topo do meu rio, do lago, enfim. Quando eu habilito o hydrostatic pressure, ele vai me perguntar o seguinte: eu preciso colocar o sistema de gravidade.
Qual é o sentido de gravidade? Por quê? Dentro das minhas forças, dos meus carregamentos, eu tenho que indicar que a gravidade está para baixo, ou está para cima, está para a direita, ou para a esquerda. Porque aqui no modelo 3D, basicamente, eu posso falar que o meu pote está de ponta cabeça e a gravidade está para cima, ou ao inverso. Nesse caso, eu vou voltar novamente nos loads. Deixa eu voltar para cá e habilitar o meu Toggle Gravity On, ou seja, ele está para baixo. Posso editar? Pode. Você pode vir aqui tanto no seu Edit Gravity, ou seja, editar a sua magnitude. Vamos supor que eu estou calculando lá na Lua, eu consigo pôr a minha gravidade conforme a Lua. Então, posso mudar a minha forma direcional também. Falo isso porque nós temos cálculos que podem ser feitos fora do solo, já dizia o Elon Musk, né? O espaço é o limite. Então, eu posso criar um componente que vai fazer um estudo, por exemplo, numa estação espacial. Por que não? A gente pode fazer isso sem problema nenhum. Então, eu mudo minha gravidade e vejo o comportamento desse fluido em um outro estado, tá? Não crie restrição para isso. Agora sim, eu vou habilitar o meu Structural Load e habilitar o Hydrostatic. Quando ele já identifica essa minha estrutura, ele fala assim, legal, quais são as paredes ou os corpos que estão recebendo esse meu fluido? Então, eu vou indicar para o Fusion que as paredes internas, tá, desse meu recipiente, todas as paredes, infelizmente, se o seu corpo ele é um sólido tão trabalhado como esse, que tem vários arredondamentos, eu vou ter que, então, selecionar todas as paredes e faces. O que isso garante? Que o programa está entendendo que todas essas paredes terão um fluido, terão água, terão óleo, terão lá um componente que é líquido. Antigamente, nós desenhávamos esse sólido como líquido e colocávamos dentro de um componente para cálculo. Simulávamos, por exemplo, a densidade desse líquido, calculávamos com o volume e tentávamos achar a dinâmica disso. O problema é que o líquido ele não é um sólido, né? Ele toma a forma do componente ou do recipiente que você tem. Então, basicamente, eu tinha que modelar um shape negativo, e isso era um pouco estressante. Agora não. Então, nesse caso, eu estou selecionando 17 faces, que são as superfícies internas desse meu corpo, desse meu sólido, e agora eu vou selecionar o Surface Point. O que é o Surface Point? É como se eu clicasse em cima dessa minha borda, ou em cima desse meu ponto, e eu falo para o programa, para o Fusion, que a água está literalmente na borda. Qualquer gota a mais, esse componente ele vai transbordar. Só que eu não quero calcular com a água na borda e transbordar. Eu quero fazer com que esse meu componente esteja para baixo, aproximadamente aqui, ó, uns 30 milímetros. Então, a água ou o fluido, ele vai estar pegando esse meu recipiente, toda essa minha estrutura, pegando desse ponto principal para baixo, tá? Com uns 30 milímetros, e ele vai encher esse meu recipiente com o fluido. E qual fluido que é esse? O Point Coordinates eu não vou colocar porque eu preciso colocar XYZ conforme o meu modelo 3D, e eu vou mais no visual com esse plano. E qual fluido que é esse? O Fusion trabalha com água, água do mar, combustível, óleo ou custom. Por quê? Nós sabemos que as dinâmicas de fluidos, ele depende muito de densidade, a fluidez, né, do componente. A gente tem lá vários óleos. Nós trabalhamos com a lubrificação de carro, motor, nós temos lá o 5W30 e assim por diante. Então, vai depender de todos esses fatores para esse meu objetivo. Vamos supor que eu estou colocando feijão aqui, água, somente água para colocar no feijão aqui nesse pote de sorvete. Então, eu não vou alterar, vou manter como water, ok? Ele vai ter a minha densidade da minha estrutura já pré-configurada para a água e eu vou dar o ok. Pronto, então as minhas restrições foram passadas, as minhas cargas foram inseridas, e agora eu vou gerar uma malha. Por que a malha? Eu preciso trabalhar com os tetraedros, e em cima desse tetraedro ele vai fazer aquele cálculo, como eu falei no Tech Track de ontem. É como se fosse um cabo de guerra. Se eu puxo uma malha, eu puxo para um lado, puxo para o outro, ele vai entender que essa minha composição vai ser o quê? Ela vai romper embaixo, vai romper em cima, vai romper para o lado. Então, é a partir destas malhas, tá, que o nosso objetivo, o nosso cálculo vai ser gerado. Bom, então lembrando, recapitulando, coloquei material, checklist. Coloquei as restrições? Maravilha. Colocamos as cargas e forças? Sim, só que dessa vez trabalhamos com um módulo novo, chamado hidroestático. Trabalhamos com as nossas malhas de tetraedros? Sim, só que agora eu vou rodar o meu cálculo. Eu não vou fazer nenhuma restrição. E para rodar o cálculo, eu clico em Solve.
Ele vai me falar aqui, ó, que tem um Simulation 1, Study 2, que é um cálculo de estático, e eu vou pedir para ele rodar. Quando ele faz isso, aí, meus amigos, novamente, como eu estou rodando na nuvem, pode ser um cálculo rápido, e eu espero que seja rápido. Enquanto isso, eu vou lendo aqui as mensagens, deixa eu ver se tem mais mensagens, reforçando, tá? O nosso próximo Tech Track será na semana que vem, às 18h30, tá? Na terça-feira, estamos mudando esse horário para adaptar, para que mais pessoas consigam assistir e também ter esse material aí. Se vocês querem assistir ou acompanhar algum Tech Track que já foi passado anteriormente, acessem a Pars do Brasil, tá? No Instagram. Dentro do Pars Brasil Instagram, você vai ter um acesso ao link oficial, a rede, né, o Linktree, que na verdade eu estou direcionando as nossas... Opa, volta aqui um pouquinho, que temos aqui todas as palestras, funções, então aqui temos revista InfoChannel, Adobe Sign, site Pars Institutional, tem um blog Pars, Facebook Pars, e aqui temos YouTube Pars. Beleza, clicou aqui, ele vai automaticamente levar você para o canal oficial Pars. Dentro dessa estrutura, clicando em vídeos, aqui vão ter todos os Tech Tracks que estão sendo postados. Ainda não está no ar a nossa postagem de hoje, tá? Olha que legal, tem até uma estrutura aqui para o design generativo, que é um exemplo bem prático, para que vocês consigam entender aonde foi aplicado essa dinâmica da usinagem. Deixa eu ver se eu acho a foto aqui do chassi, ó. Olha só que interessante, foi feito um cálculo de um chassi, e a estrutura, teoricamente, desse módulo, ele foi feito com treliças com o design generativo. E você pode pensar e ganhar tempo na dinâmica do quê? De massa, de cálculo, do teste de empirismo, né? O teste de acerto e erro na minha funcionalidade, o Fusion garante para você esse seu elemento. Aqui é exatamente essa foto que eu queria. Ele criou um chassi, possivelmente isso pode ser um chassi para um veículo, obviamente que ele trabalhou com as cargas e restrições sempre protegendo alguns pontos, vocês podem perceber que os pontos de arranque, né, de montagem de furos, ele protegeu, e o restante o próprio programa indicou para ele qual foi a melhor matemática ou a melhor solução. Lembrando que isso vai depender também do seu maquinário e vai depender da sua estrutura de usinagem, ok? Edilson, eu gosto muito de generativo, mas ainda dou uma trabalhada na peça para melhorar o design do produto final. Claro, isso é ótimo. Edilson, seja bem-vindo aí. Deixa eu voltar para o fio, ver se ele finalizou. Ainda não. Se não finalizar, eu vou mostrar. Eu deixei tudo pronto aqui, pessoal, para não ter esses tipos de problemas, tá? O que acontece? Edilson, realmente isso. Às vezes o design generativo, ele gera uma geometria tão complexa que fica inviável a minha usinagem ou a minha estrutura de produção. Então, o que eu faço? Eu tento entender, dentro daquelas dinâmicas que o próprio programa me passou, qual é a melhor solução que atenda aos meus critérios de qualidade, fator de segurança, massa. Então, nem sempre o que é o melhor para o programa, eu vou olhar para o meu chão de fábrica e falar, opa, não é a minha realidade. Então, eu posso subir o preço de usinagem e, ao mesmo tempo, subir o meu nível de qualidade. Então, é uma faca de dois gumes que a gente vai ter que sempre pensar como que é feito. Bom, eu vou deixar esse cálculo rodando, tá? Eu vou deixar ele aqui em segundo plano, deixo ele lá, uma vez que eu fecho, ele não para, tá? Ele fica em progresso. O bom do Fusion é isso, mas ontem eu já tinha gerado um cálculo e eu já tinha habilitado basicamente uma simulação 2, né? Uma simulação onde eu tinha feito alguns resultados. E o que esse resultado gerou para mim? Com esse cálculo hidroestático, eu consegui ter um deslocamento máximo na borda desse meu produto, aonde ele deslocou exatamente 12 milímetros, tá? Na parte superior. Então, foi assim algo bem agressivo, né? 1 centímetro. E isso aqui poderia fragilizar o meu material, poderia fragilizar toda a minha estrutura relacionada a essa minha função de cálculo. Dentro ainda do Fusion, eu consigo achar o fator de segurança. O fator de segurança mínimo foi 9, para o fator de segurança máximo 15, que foi o limite que o próprio programa achou. Consigo encontrar as cargas e reações, consigo trabalhar com os estresses, aonde são os pontos mais críticos, aonde essas forças estarão aplicadas. Nesse caso, notem que são sempre na parte inferior, aonde tem concentração de massa ou carga, e aí eu vou analisando. Só tome cuidado, porque muita gente analisa pela cor, o que é vermelho é ruim. Não, o cálculo deve ser interpretado, e não deve ser feito somente uma análise por cor.
uma vez que eu faço a escolha da minha variável, safety factor, por exemplo, não apresentou nada de vermelho aqui para mim, mas o fator de segurança azul também é crítico, porque está tão alto que às vezes esse material está superdimensionado para a carga que eu coloquei. Então, acabo que gerando um processo desnecessário. Então, não é somente ver o vermelho, não, eu tenho que entender toda a dinâmica do meu produto. Eu preciso checar se 12 milímetros vai afetar na dinâmica desse meu material, da forma que ele vai gerenciar, e aí eu vou validar a produção desse produto, ok? Então, revisãozinha da aula de hoje, do nosso Tech Track, passando alguns recados aí novamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso cálculo do design generativo. Para quem não conhecia, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Se vocês seguirem esse passo a passo que eu executei, ele vai te levar para o cálculo, só vai demandar tempo. Como eu já havia feito esse pré-cálculo antes, eu já me agilizei para não correr o risco de não mostrar o resultado final. Então, nesse caso, ele me mostra todos os pontos positivos, os pontos negativos e qual é a melhor situação. Uma vez que eu escolho o meu produto, escolho a minha definição de shape, assim como o Edilson falou, mesmo que você trabalhe com ele depois, eu consigo ter um gerenciamento melhor do meu modelo na produção, beleza? E uma vez que eu exporto, esse modelo fica totalmente editável para você. E em relação ao elemento aqui de cálculo hidroestático, é uma das funções mais recentes que nós temos dentro do Fusion e é um tipo de força que vai valer a pena você estudar. Para quem quer fazer piscina com borda infinita, para quem trabalha com estruturas de recipiente ou até mesmo um veículo, se você tem uma equipe de baja, uma equipe de estrutura que quer colocar um tanque de combustível no seu veículo e você quer reduzir esse seu objetivo de massa e estrutura com os fluidos lá dentro, qual que é a ação que isso vai gerar? A dinâmica desse fluido em cima desse corpo. Beleza? É isso. Heber Lopes, muito obrigado. Boa aula, você foi sempre me superando. Cara, aqui a gente sempre tem que fazer o que a gente tá correndo atrás, que é melhoria, sempre aula atrás de aula, sempre conteúdo novo, e é isso, eu sempre busco o melhor para vocês, pela Pars e para a Autodesk. Galera, chegamos aí ao nosso limite, já são meio-dia, ó, meio-dia, para ver, meio-dia. Galera, então, para me despedir de vocês, tá? Novamente, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos que assistiram esse Tech Track. Não é um assunto simples, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, entre em contato com a Pars pode te orientar. Entre em contato nas redes sociais também, mandem mensagens. Se vocês sentirem que querem mais assuntos sobre esse, mandem aí que a gente vai tentar trazer o máximo de conteúdo para vocês. Galera, deixa eu só parar aqui o compartilhamento, porque são várias telas e vários sistemas aqui. Deixa eu ver onde que eu estou. Aqui, deixa eu ver onde está minha telinha. Eu estou aqui, ó. Pessoal, então é isso aí. Como sempre, eu quero fazer a minha despedida clássica que eu faço no YouTube. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado. Falar receba, mas não, vou falar fui!